Bom dia, meus irmãos. Eu vim fazer o vídeo a convite do Jefferson e eu vou ler um trecho em Mateus capítulo 16, tá joia? Sobre a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Esse trecho ele continua mais um pouquinho, mas até aqui é o que eu queria destacar. Ao longo da história, houve muito debate dentro da igreja sobre a pessoa e a obra de Cristo. Alguns diziam que ele era somente um homem, outros que ele era somente Deus. Alguns diziam que ele era um revolucionário político, outros diziam que ele era um profeta, como é o caso aqui. Outros diziam que ele era um louco, e outros ainda diziam que ele nem existiu. Depois de certo tempo, como hoje a gente vê muita gente que nem acredita que ele existiu. E isso gerou muita discussão a respeito da pessoa de Cristo. Jesus, aqui a gente vê 3 títulos dele: Filho do Homem, Filho de Deus e o Cristo. Jesus pergunta para os discípulos: quem o pessoal está dizendo por aí que eu sou? Quem os judeus pensam que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Jesus já estava exercendo seu ministério há algum tempo. Então, ele sabia o que os judeus esperavam do Messias. Os judeus esperavam e esperam até hoje um Messias que vai vir como um líder forte, um líder militar, que vai devolver a Israel o seu status de nação poderosa, como foi por um tempo no Antigo Testamento. Naquela época, eles esperavam um libertador que fosse tirar eles de debaixo do domínio de Roma. Era isso que o povo judeu esperava. E Jesus sabia que eles esperavam isso e, portanto, Jesus sabia que o povo não reconhecia ele como o Messias, porque ele não era essa pessoa que os judeus esperavam. E então os discípulos responderam para ele: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou algum daqueles profetas do Antigo Testamento. Mas como assim? João Batista... O que acontece é que João Batista tinha basicamente a mesma mensagem que Jesus: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E João Batista já tinha morrido aqui nesse tempo, só que a notícia naquela época não corria da mesma forma, com a mesma velocidade que hoje. E então, os judeus ouviam falar sobre João Batista e a mensagem que ele trazia, e quando eles viram Jesus pregando, muitos falaram: olha, esse aí deve ser o João Batista. Obviamente não era. Ao caso de Elias, alguns pensavam que ele era Elias por causa de uma interpretação errada da passagem do versículo de Malaquias 4, capítulo 4, versículo 5, onde Deus promete que antes do dia da visitação do Senhor, ele enviaria Elias. E muitos ficaram esperando que o próprio Elias realmente voltaria, mas não é isso. Jesus mesmo reconheceu que aquele Elias prometido foi João Batista, que veio exercendo o mesmo ministério profético de Elias. Então Jesus também não era Elias, que alguns estavam dizendo que era. E outros ainda pensavam que ele poderia ser algum dos profetas do Antigo Testamento, exercendo o mesmo ministério. Então, de qualquer forma, a gente vê que o povo realmente não reconheceu Jesus como o Messias, o Cristo. O povo reconheceu Jesus como um profeta, um homem que se levantou ali em Israel para trazer a palavra de Deus. E muitos ainda nem reconheciam que ele trazia a palavra de Deus. A gente vê os fariseus chamando Jesus de endemoniado e falando que ele exercia o ministério no poder de Beelzebul. A gente vê isso na Bíblia. Mas daí Jesus vira para os 12 e pergunta para eles: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quer dizer, depois de estar andando com Jesus já por mais de 2 anos nesse tempo, quem vocês dizem que eu sou? Quem eles chegaram à conclusão que era Jesus? Depois de eles terem ouvido Jesus falar tudo o que falou, ensinar tudo o que ensinou, ter visto Jesus fazer tudo o que fez, quem eles diziam que Jesus era? Então Pedro, que sempre falava na frente de todo mundo, ele era o porta-voz dos 12, ele vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo.
E aí, essa declaração de Pedro, ela é riquíssima, ela é cheia de significado. O Pedro, falando pelos 12, reconheceu Cristo como ele realmente, Jesus como ele realmente era, o Cristo. O que o povo não foi capaz de reconhecer, os 12 tinham reconhecido. Eles viram a verdade. E então, Jesus vira para ele e fala, bem-aventurado, Pedro. E automaticamente, bem-aventurados os 12 que reconheceram nele o Cristo. Porque vocês viram a verdade. Mas vocês viram a verdade porque meu Pai revelou a verdade para vocês. Meu Pai abriu seus olhos e vocês puderam ver e na minha pessoa, em tudo que eu ensinei, em tudo que eu fiz, na forma como eu ajo no dia a dia. Vocês viram a verdade. Vocês viram a minha face, a face do Cristo. Do Cristo que veio ao mundo, o Verbo encarnado. Pedro reconheceu isso. E a pergunta que eu tenho para você é: quem é Jesus para você? Esse é o ponto-chave daqui, do que eu quero trazer. Pensa, mas pensa com sinceridade. Quem é Jesus para você? Não é só falar da boca para fora. Pedro não falou da boca para fora. Pedro se relacionou com Jesus como ele sendo o Cristo. Ele não chamava Jesus de Cristo e se relacionava com ele de qualquer forma. Pedro viveu para ele, servindo a ele como o Cristo. Então quem é Jesus para você? Jesus para você é só um profeta? Ele é um homem? Ele é um professor que viveu e ensinou coisas legais e mostrou que tem que amar? É isso? Jesus para você é um psicólogo ou hoje em dia um coaching? É isso que Jesus é para você? Jesus é um milagreiro, um curandeiro? Só isso? É muito pouco. Jesus não é só isso. Não foi isso que ele veio mostrar para o mundo. Jesus veio ser o Verbo vivo, encarnado. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É isso que ele veio ser. Se você é capaz de reconhecer que Jesus é o Cristo, ele é o Rei do Universo, e diante dele todo mundo tem que se dobrar. Se não for hoje, um dia vai ser, todos vão se dobrar. Se você é capaz de reconhecer que ele é o Ser Supremo, que há de julgar o mundo, e aquele a quem a gente tem que honrar e glorificar e servir por toda a nossa vida. Se você reconhece isso, você faz parte daquele grupo. Você faz parte e pode ficar com a mensagem, com a palavra que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Você não chegou nessa conclusão sozinho. Deus abriu seus olhos e você viu a verdadeira face de Cristo. Então pensa com sinceridade. Você pode falar, mas Léo, eu sei, Jesus é o Cristo, eu creio nisso. Mas você se relaciona com Ele como? Você vai atrás dele só para buscar bênção, para buscar milagre, bem-estar, ou paz, ou só isso. Então ele não é o Cristo para você. Ele é um garçom, talvez. Mas não é isso que Jesus é. Que você possa reconhecer, que Deus te abençoe e te ilumine, para que você veja a verdadeira face do Cristo, do Cordeiro de Deus, do Rei do Universo. Ele é tudo isso. E isso é a forma, e dessa forma, tendo isso em mente, nós devemos nos relacionar com Ele da forma devida. Cristo está revelado na palavra de Deus, completamente. Que Deus abra seus olhos e que você possa servir esse Cristo. Em nome de Jesus. Amém.